tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer a sua viagem para Orlando se tornar mais barata. Nessa época de alta do dólar, chovem por aí vários posts, várias dicas de vários blogs, vários vídeos também aqui no YouTube de gente dando dicas de como economizar na viagem para Orlando. E muitas dessas dicas são realmente ótimas, mas a maioria dessas dicas, apesar de fazer você dar uma economizada, não fazem você realmente deixar de gastar. Então, dificilmente elas fazem com que a sua viagem fique efetivamente barata. Então, eu vou dar aqui 10 dicas certeiras, reais para vocês, de coisas que vocês podem efetivamente cortar da sua viagem. Dicas que vão fazer você realmente não ter esses gastos e fazer o seu orçamento mesmo diminuir. Antes de eu começar a dar as dicas pra vocês, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe seu joinha aqui pra mim se você gostar desse vídeo, gostar dessa temática de planejamento de viagem pra Orlando. Assine o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal. Se quiser, me acompanhe também lá nas minhas redes sociais, o endereço delas está sempre passando aqui embaixo. E tá no box de descrição também. Pessoal, na real, essas 10 dicas que eu vou dar aqui pra vocês poderiam se resumir em uma dica, que é planejamento. Se você se planejar, certamente você pode cortar vários gastos desnecessários na sua viagem e fazer ela se tornar bem mais barata. Eu tenho certeza dessas dicas que eu tô falando aqui pra vocês, porque eu já experimentei todas elas. A primeira vez que eu fui pra Orlando, o dólar estava em 4,10 e por alguns momentos a gente até cogitou cancelar essa viagem, mas eu consegui fazer um planejamento muito legal e o custo da nossa viagem não saiu nada absurdo. Então, por isso eu vou dividir essas dicas com vocês hoje, porque o dólar está praticamente nesse patamar que eu falei, e eu sei que muita gente deve estar desesperado pensando se continua com o planejamento da viagem ou não. Mas vamos lá, que eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar muito a sua viagem sem gastar uma fortuna. A primeira dica é a seguinte: você não precisa contratar nenhum tipo de agência, planejamento de viagem, roteiro personalizado, você não precisa de nada disso. Por mais que esses serviços estejam assim inteiramente disponíveis, é muito fácil contratar um guia, um roteiro para o seu grupo, enfim, tem muita gente vendendo esse tipo de coisa aí na internet e essas coisas trazem comodidade? Trazem, mas você não precisa gastar dinheiro com nada disso para sua viagem ser maravilhosa e valer a pena. Todas as informações que você precisa para montar o seu próprio roteiro, o seu próprio planejamento estão disponíveis de graça na internet. Vai tomar tempo para planejar? Vai tomar tempo, isso eu não vou mentir. Mas para quem tá com um orçamento ilimitado, esse é o gasto mais fácil de cortar. Quando lá em 2015 eu tava fazendo o meu planejamento para essa viagem, que eu falei que o dólar tava bem caro, eu não conhecia nada de Orlando, eu nunca tinha viajado sequer para fora do país, quanto mais para Disney, e eu aprendi tudo sozinha. Eu fiz o nosso planejamento de viagem sozinha e eu tenho certeza absoluta que eu conheço muito mais de Orlando, da Disney, da Universal, do que muitas pessoas que viajaram dezenas de vezes pra lá. Eu posso garantir isso pra vocês e eu acho que os vídeos que eu publico aqui pra vocês provam que isso é verdade. Então, se eu conseguir aprender tudo isso, garanto que você também pode aprender. Essa playlist que tá passando aqui pra vocês com vários vídeos de planejamento de viagem já é um ótimo começo. Segunda dica: planeje suas compras. A primeira coisa, mantenha em mente, na verdade você não precisa nem comprar. Quando as pessoas começam a planejar uma viagem para os Estados Unidos, elas logo pensam que elas têm que ir com a mala vazia e voltar com a mala abarrotada de compras. Aliás, muitas vão até sem mala e compram até a mala por lá. Pensa que tem que fazer enxoval, renovar o guarda-roupa, comprar celular novo, comprar computador novo. Mas, na verdade, isso é um ledo engano. Eu garanto que os melhores momentos que você vai viver em Orlando estão longe de ser os dias de compra. Tem muita coisa que vale a pena comprar? Tem mesmo. Mas se você tá com um orçamento limitado e não pode sair comprando um monte de coisa, você não precisa comprar um monte de coisa. Quando você vai passear, você precisa toda vez renovar seu guarda-roupa? Não, mantenha em mente que você tá indo passear, você não tá indo comprar. Agora, se você quer aproveitar para comprar algumas coisas, então planeje. Faça uma lista do que você realmente precisa comprar
ou você quer muito comprar, às vezes a gente quer muito alguma coisa, e se atenha a essas compras. Liste as lojas onde você vai encontrar isso e tá bom. No resto do seu tempo livre, ao invés de ficar passeando por várias outras lojas que vão te trazer várias tentações e vontade de comprar, vai fazer um passeio. Vão ter várias opções de passeio de graça para fazer em Orlando, como Disney Springs, o City Walk da Universal, um passeio em Celebration, no Disney's Boardwalk. Enfim, tem várias opções de entretenimento maravilhosas de graça lá em Orlando, que vão fazer você voltar com as malas cheias de memórias, ao invés de objetos que às vezes depois você nem vai usar. Ah, gente, só um adendozinho aqui nessa parte das compras. Uma dica que muita gente dá sobre economia nas compras é usar os cupons de desconto, mas eles também são um truquezinho que às vezes fazem você comprar mais do que você gostaria, porque a maioria desses cupons tem um valor mínimo que você tem que gastar para conseguir esse desconto a mais. Então, assim, se você já ia comprar aquele valor e vai poder usar o cupom, ótimo, maravilhoso. Mas cuidado para não fazer compras em excesso só pela ilusão de um descontinho a mais. Você vai acabar gastando mais em algo que você nem precisa. Terceira dica: planeje a alimentação. Comer nos Estados Unidos é caro, gente. É um fato, principalmente se você ficar convertendo os valores para real. É de chorar, é caro mesmo. Mas não tem jeito, a gente precisa comer, né? Vai ter que comer em algum lugar. Então, planeje a alimentação para não gastar muito. Se você for ficar em uma casa ou em um hotel que tenha pelo menos um frigobar e um micro-ondas, já dá para comprar bastante coisa no supermercado para fazer várias refeições no hotel. Pro café da manhã e pro jantar é super fácil de fazer isso, porque você vai comer antes de sair de casa e pode deixar para comer quando voltar para casa também, ou pro hotel, né? Tô falando casa assim, mas pode ser pro hotel também. Mas assim, eu sei que certamente a vontade de conhecer restaurantes também vai surgir, né? Porque você tá de férias, quer conhecer a culinária de uma cultura nova. Então planeje também os restaurantes que você vai querer visitar. Tem várias opções de alimentação de restaurantes bons que não custam uma fortuna, como por exemplo o IHOP, o Olive Garden, o Red Lobster, e que tem comidas deliciosas. Já na parte de alimentação nos parques, quando for necessário comer por lá, opte pelos restaurantes mais baratos. Tem várias opções ótimas nos quick service dos parques, sem ser aquele fast food tradicional, tem várias comidas boas. E além disso, até os restaurantes table service, alguns têm umas opções que são praticamente no preço que você pagaria num quick service. Então já dá para conhecer um restaurantezinho diferente sem gastar muito. Tem até um vídeo aqui no canal já explicando como é que você faz para pesquisar quais são esses restaurantes dentro da Disney, como você vê os cardápios, os preços, tudo certinho. Vou deixar ele linkado aqui para vocês. E para as refeições nas quais não é imprescindível você comprar dentro do parque, leve snacks comprados no supermercado. Essa é uma dica que todo mundo dá e eu acho que é uma dica assim muito certeira. Vá com a sua mochila, enche de sanduíches, chips, biscoitos, sei lá, o que você gostar de comer. E aí bateu uma fominha, come aquele snackzinho, dá uma enganada no estômago. Você vai conseguir facilmente tomar o café da manhã antes de sair de casa, ficar à base de snacks ali ao longo do dia, só tendo que almoçar no parque, e depois você janta em casa também. O custo com a alimentação da viagem cai assim expressivamente, tá, gente? Outra dica em relação à alimentação: se você acabou resolvendo visitar algum restaurante, não se sinta envergonhado de pedir para dividir os pratos ou pedir para levar a comida que sobra. A verdade é que os americanos comem muito, gente, eles comem bastante, então normalmente as porções servidas nos restaurantes são bem grandes. Dificilmente a gente consegue comer tudo. Eu vejo que isso é um relato não só meu, até porque eu como bastante, mas ainda assim é muita comida pra mim. Então dá facilmente pra você dividir essas porções. Pra quem come assim bem pouquinho, um prato principal dá pra dividir facilmente entre duas pessoas. Mas se as pessoas comem um pouco mais ali no nível normal, já dá facilmente para dividir 2 pratos principais a cada 3 pessoas. Aqui no canal tem uma playlist com várias resenhas de restaurantes que eu visitei lá em Orlando na minha última viagem, e vocês vão perceber que na maioria deles, acho que talvez mais de 80%, a gente tenha usado essa técnica aí de dividir os pratos, pelo menos entre eu, minha mãe e minha irmã. Meu namorado tem um gosto meio peculiar, então ele preferia não dividir, mas às vezes ele até pedia só uma entradinha, já era o suficiente
para ele almoçar. Mas se as pessoas não quiserem arriscar no tamanho das porções ou não tiverem o mesmo gosto e não quiserem dividir, se você pedir a comida e sobrar, por favor, não hesite em pedir para levar o que sobrou para casa. Muitas vezes o próprio garçom vai te oferecer isso, porque isso é muito comum lá. A cultura de lá é a seguinte: você pagou pela comida, você tem o direito de comer essa comida inteira. Então, se você não conseguiu, não tem vergonha nenhuma de pedir para levar. Depois você pode guardar lá no frigobarzinho do hotel ou da casa, e no outro dia você já vai ter o jantarzinho garantido. Então é mais uma refeição que você economiza. Quinta dica: planeje bem a sua hospedagem. Existem opções maravilhosas de hospedagem lá em Orlando e elas são para todos os gostos e todos os bolsos. Mas a grande verdade é a seguinte, gente: pelo menos 90% das pessoas que viajam para Orlando não aproveita nada dos hotéis, casa, onde quer que for ficar. Porque o tempo que se fica na hospedagem é muito pouco. Normalmente você sai ali entre 8 e 9 horas da manhã e vai chegar entre 8 e 9, às vezes 10, meia-noite. Então não adianta nada ficar num hotel luxuoso se você não vai aproveitar nada daquele hotel. Isso acontece porque Orlando tem tantas opções maravilhosas de entretenimento que chega até a ser um pecado ficar trancado no hotel. Sendo assim, não é absolutamente nada imprescindível você ficar num hotel super bem decorado ou com várias comodidades como piscina, spa, sauna. Você muito provavelmente não vai usar nenhuma dessas comodidades ou vai usar muito pouco. Então, se você tem um orçamento limitado, opte por uma opção que te dê um mínimo de conforto e segurança, mas não fique se lamentando se você não puder pagar por esses luxos. Outra coisa que você precisa ter em mente na escolha da sua hospedagem é o seguinte: você não precisa ficar na Disney, você não precisa se hospedar na Universal, você nem precisa se hospedar em Orlando. A Disney e a Universal têm hotéis maravilhosos, mas a verdade é que eles custam mais ou menos o triplo do que uma hospedagem do mesmo padrão fora desses complexos. A respeito de ficar hospedado em Orlando, muita gente fala que quer ficar na International Drive para poder ficar perto de tudo, mas isso é um ledo engano. Você já viu o tamanho da International Drive no mapa? A avenida é enorme, gente. Você nunca vai ficar perto de tudo, não tem jeito. A cidade de Orlando é, tipo, bem grande e tudo é bem espalhado. Então, você nunca vai conseguir ficar perto de tudo. Além disso, lá em Kissimmee também tem uma avenida principal que é a chamada Earl Bronson Memorial, que tem praticamente as mesmas coisas que a International Drive tem. Então a verdade é que o melhor custo-benefício de hospedagem lá da região de Orlando é a cidade de Kissimmee. Ela fica mais próxima da Disney, que é onde a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo mesmo. A cidade de Kissimmee tem praticamente as mesmas coisas que a cidade de Orlando tem, os mesmos restaurantes, as mesmas lojas, Walmart, Target, lojas de departamento, e fica coladinha na cidade de Orlando. E além de ter a maioria dos estabelecimentos que Orlando tem, Kissimmee tem uma outra vantagem, que é tem bem menos turistas. Então, os descontos das lojas são melhores, a oferta de produtos são melhores, a chance de você conseguir uma mesa em um restaurante é muito mais fácil. Então, Kissimmee é o lugar. Sexta dica: planeje a sua forma de locomoção. Semana passada já saiu aqui no canal um vídeo dando dicas a respeito dessas formas de meio de transporte disponíveis lá em Orlando. E assim, olhando pela parte do custo, gente, alugar carro é uma delícia, é super cômodo, dá bastante flexibilidade, mas a verdade é que vai sair caro, porque o estacionamento dos parques está pela hora da morte. Tá custando 25 dólares, gente. Com o dólar a R$4, é 100 reais por dia de estacionamento de parque. É muito dinheiro. Então, para quem tem um orçamento limitado, não tem jeito. Tem que explorar novas possibilidades, como o Uber, né, outros aplicativos de motoristas. Para grupos grandes, opções como transfer são boas. Se o hotel que você vai ficar hospedado oferecer transfer também, pode ser uma boa opção. Enfim, tem que botar na ponta do lápis para ver o que compensa mais para você financeiramente e não só em questão de comodidade. Ah, uma diquinha para economizar um pouquinho a mais no Uber. Se você optar por esse meio de transporte, ao invés de ficar pagando as corridas no cartão de crédito, você tem a opção de estimar pela internet mais ou menos o valor das corridas que você quer fazer. Aí você compra os dólares aqui no Brasil e quando chegar lá você compra com esses dólares
os gift cards que você pode cadastrar no Uber e depois ir descontando o valor das corridas do valor desse gift card. Isso ajuda com que você fuja do IOF de 6,38% que o cartão de crédito tem. A sétima dica é uma que eu nunca vi nenhum blog brasileiro dar, mas eu já vi em fóruns internacionais que vários pais americanos usam, que é o seguinte: planeje os presentes que você quer dar para as crianças. E explico. A Disney não é boba nem nada e ao final de cada atração que você vai, existe uma lojinha maravilhosa com tudo que a gente gostaria de ter na vida. Então você imagina bem seu filho, sua filha, fã de Toy Story, adora assistir aqueles filmes. Aí você imagina ele saindo de uma atração com esses personagens desse filme, maravilhado, com os olhinhos brilhando, e dá de cara com uma loja onde existe um boneco enorme do Woody que fala, uma mochila do Buzz, uma fantasia da Jessie. Gente, até eu quero tudo que tem naquelas lojinhas. Imagina uma criança. Mas a verdade é que os itens dessas lojas são muito caros. Não dá pra ficar comprando. Então a estratégia é a seguinte: você planejar, né, tentar imaginar o que seu filho vai pedir, pensar no que você tem possibilidade, né, o que você gostaria de dar de presente para ele e comprar isso antecipadamente. No Walmart tem várias coisas oficiais da Disney, nos outlets também, até na internet, né, na Amazon, nas lojas da Disney online, por preços muito mais baratos do que você vai encontrar no parque. Aí o que vários pais fazem é comprar esses itens antecipadamente, deixar guardadinhos, levar para o parque na mochila, e aí quando chegar este momento fatídico em que a criança vai pedir o presente dentro da loja, você maravilhosamente dá um presente e todos vivem felizes para sempre. Oitava dica: não pense que você precisa de nada extra para aproveitar os parques. Express Pass da Universal, festinha de sobremesa com lugar VIP da Disney, ingresso Parque Hopper para visitar mais de um parque no mesmo dia, ingressos de eventos pagos à parte. Você não precisa de nada disso para aproveitar os parques, não importa qual a lotação da época que você vai. O mais importante para você aproveitar os parques é você fazer um bom roteiro de planejamento do seu dia lá. A ordem das atrações, chegar cedo para aproveitar as atrações com menos fila, ficar no parque o dia inteiro, sair só na hora de fechar mesmo. É isso que vai fazer você ter o melhor aproveitamento. Se você planejar o seu dia no parque, eu garanto que você já vai estar saindo na frente de muitas pessoas que vão lá e não sabem nem o que vão fazer. E como eu já falei, todas as ferramentas que você precisa para fazer esse planejamento já estão disponíveis aqui na internet. Inclusive eu tenho um vídeo aqui explicando como eu faço os meus roteiros. E quem já assistiu os vlogs da minha última viagem sabe que os meus roteiros dão bem certo. Então confere lá o vídeo, vou deixar ele linkado aqui para vocês. Nona dica: não deixe de contratar seguro saúde, gente. Aí você vai falar assim: ah, Luciana, bonita, né? Você tá falando que você vai cortar gastos da minha viagem para o meu orçamento ficar menor. E aí você tá falando que eu tenho que ter um gasto que eu não sei nem se eu vou usar. Gente, mas essa é a dica do barato que sai caro, infelizmente. E também o seguro saúde, ele vai custar ali 150 a 200 reais, um seguro saúde simples, que não vai ser um grande percentual do quanto que você vai gastar nessa viagem. E se por acaso você precisar de um atendimento médico, precisar de uma consulta médica, uma consulta básica lá nos Estados Unidos custa mais ou menos uns $300, que é 6 vezes a mais ou menos, do que você vai gastar contratando esse seguro saúde. Então essa é aquela dica antecipada que eu não poderia deixar de dar para vocês. Esse aí é o item com o qual você não quer deixar de gastar. Agora, para finalizar, a última dica, que eu acho que é a dica assim certeira para todas as dicas anteriores darem certo, é a seguinte: esquece que você tem cartão de crédito. Esquece. Você precisa sim habilitar o seu cartão de crédito para compras internacionais, porque emergências podem acontecer, né, gente? Então você quer estar preparado, mas não fique lembrando que você tem ele quando você for às compras. Não fique lembrando que você tem ele quando você for em um restaurante. Enfim, esqueça. Depois que você planejar todos esses gastos aí que eu falei com vocês, compre os seus dólares aqui ainda no Brasil, mesmo que você vá comprar naqueles cartõezinhos pré-pagos.
Se comprar em espécie, melhor, porque vai economizar mais, mas mesmo que você for comprar naquele cartãozinho pré-pago, compra aquele tanto que você quer gastar, o tanto que você pode gastar, né, o seu teto, e depois esquece o cartão de crédito, porque é muito fácil cair na tentação do limite do cartão de crédito, gente. Você acaba comprando coisas que você não precisa só porque o limite está disponível. Você acaba comendo em lugares que você não precisava comer porque o limite está disponível. E aí depois você volta com uma fatura astronômica. E aí você acha que nunca mais vai ter condições de voltar a viajar para Orlando porque os gastos excederam o que você podia. Pessoal, então essas foram as dicas que eu queria dar pra vocês, pra quem tem orçamento limitado, pra quem tem o sonho de conhecer Orlando, a Disney e a Universal sem gastar quantias astronômicas. Eu garanto pra vocês que dá, com bastante planejamento, bastante economia, bastante cabeça no lugar mesmo, sabe? É planejar os gastos antecipadamente. Você não precisa ficar em hotel caro, você não precisa comprar muito, você não precisa comer em lugares luxuosos. As melhores coisas que você vai trazer de Orlando certamente são as memórias do que você viveu por lá. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida ou tiverem outras dicas para dar pra galera que acompanha aqui o canal, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ver as dicas de vocês e ajudar nas dúvidas de vocês também. Obrigado por acompanharem o canal e assistirem esse vídeo e até a próxima!